Hello, boys and girls. Brad, teacher, and today we are talking about the relative pronouns: who, whom, which, that e whose. Ok? Vamos falar sobre pronomes relativos. Eu não vou estar traduzindo tudo que eu falar para vocês, tá bom, gente? Porque existe a tradução aí já na minha apresentação. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisinha que eu falei, é só você dar uma lida aí no texto, tá bom, gente? Vamos lá em frente, então. Relative pronouns. Before we talking about relative pronouns, we need to understand relative clauses. Então, antes da gente falar sobre os pronomes relativos, eu preciso falar um pouquinho sobre vocês sobre relative clauses. O que são relative clauses? Relative clauses nada mais é, gente, é uma coisa bem simples, tá? É alguma informação que tem sobre esta frase, sobre o que está acontecendo nessa frase. Então, they are not more than sentence or phrase that informs something related to someone or something. Então, por exemplo, this is the policeman who helped us. Então, presta atenção numa coisa nessa frase. Quem que help us? O policial. Tá? Olha lá, the person who helped us is not here. The book on the table is from Carla. On the table, o que tem em cima da mesa? O livro. Tá bom, gente? In the above sentence, the highlighted phrases are related to someone or something that is being mentioned in the sentence. For example, in the first, the information that helped us is related to the police. In the third, the information on the table is related to the book. In the later, the information whose daughter has kidnapped is related to the woman. Quite simple. We can say that these highlighted phrases are example of relative clauses. The word relative should be understood that are connected to, related to, connected to. If you see this, you will understand more easily what relative clauses are. Sentences that are related to something or someone. Então, de um modo bem simples, né? Podemos dizer que essas frases em destaque são exemplos de relative clauses. A palavra relative deve ser entendida como ligando a, relacionando a, conectando a alguma coisa, né? Quando você percebe isso, vai ficar mais fácil para você entender o que são pronomes relative clauses, frases relativas, tá? Sentenças que estão relacionados a algo ou alguém. Então, quais são os pronomes relativos? Who e whom. Essas duas são usadas para se referir a pessoas. Então, the woman who called you is my sister. The man who came here yesterday is the boss. The person who told you that is a liar. Então, eu estou me referindo a pessoas. Who e whom. Which. Ele está sempre relacionado a coisas ou animais. Olha o exemplo. The dog which is barking is not ours. Which is barking. O cachorro que está latindo. The t-shirt which Mike was wearing was really ugly. Which Mike was wearing. Que o Mike está usando. A qual, né? O qual. This is the book about which I told you. About which I told you. O livro sobre o qual eu falei para você, tá bom? That. Você aprendeu a usar o that com aquele significado, né? Aquele, aquela, aquilo. Mas como um pronome relativo, ele significa que. Tá? E ele vai substituir a palavra who e which em alguns momentos. Não são em todos. Olha lá, the t-shirt that Mike was wearing was really ugly. A camiseta que o Mike está usando, ela é realmente feia, né? Eu podia ter usado aí
the t-shirt was Mike, who was really ugly, né? Worrying. Who worrying? Mas eu usei that, substituí. Do you know the girl what lives next door? Você conhece a garota que mora no apartamento ao lado? Eu poderia ter dito assim, do you know the girl who lives next door? Então, o that ele vai substituir o who e o whom. E lembra, ele vai ter aqui a tradução de que, tá bom? Whose. Whose significa cujo, cuja, cujos e cujas. Singular e plural. E serve para indicar posse. The dog whose owner is traveling is really sick. The woman whose daughter was kidnapped is the CEO of a bank. Então, a mulher cuja filha foi sequestrada, ela é a CEO, ela é a chefe, né, a maioral lá no banco. Os pronomes relativos podem exercer a função de sujeito ou objeto do verbo principal. Lembre-se de que quando um pronome relativo for seguido por um verbo, ele exerce a função de sujeito. Caso o pronome relativo for seguido por um substantivo, o pronome ele exerce a função de objeto. Então presta atenção no exemplo, fica mais fácil de entender todo esse troço aí. Quando o antecedente for pessoa e o pronome relativo exercer a função de sujeito do verbo, usa-se who ou that. Então olha lá, ó, the boy who ou that arrived is blind. Quando o antecedente for pessoa, olha lá, e o pronome relativo exercer a função de objeto do verbo, usa-se who, whom ou that. Ou pode-se omitir o pronome relativo. Contudo, essa omissão só pode ocorrer quando o pronome relativo exercer a função de objeto. Lembre-se que na linguagem formal pode-se empregar who em vez de whom. Olha lá, the girl, a pessoa. Ó, vem logo seguido, whom ou that. E eu posso omitir tudo isso aí se eu quiser. I saw in the beach was beautiful. O que eu quero dizer, gente? Olha, se eu falar assim para você, the girl I saw in the beach was beautiful, não fez sentido a frase? Não, eu estou colocando alguma coisa a mais, para dar mais informação. Olha lá, the girl who, a garota a qual que eu vi na praia era bonita. A mesma coisa no exemplo de cima. The boy, ó, boy é a pessoa. The boy arrived is blonde. O garoto que chegou é loiro. Você não entendeu a frase? Só que em vez de colocar isso, eu vou acrescentar alguma coisa a mais. Vou dar mais uma informação. O garoto que chegou é loiro. Tá bom, gente? Facinho. Sem muita complicação. Ó, quando o antecedente for coisa ou animal e o pronome relativo exercer a função de sujeito do verbo, usa-se which ou that. Então, para coisas e animal, ficou mais. Vamos resumir assim. Para coisas e animal, eu vou usar which ou that. Olha lá, the cat não é um bicho, não é um animal? Is in the garden, belongs to my sister. Novamente, volto a usar o mesmo exemplo. Se eu quiser não usar o that which, você vai ter sentido na frase. Olha lá. The cat in the garden belongs to my sister. O gato no jardim pertence à minha irmã. Mas o que eu quero fazer? Eu quero dar uma ênfase nessa frase. Eu quero destacar essa frase. Então eu vou usar um pronome relativo. O que você tem que entender e guardar é onde eu uso cada um deles. Tá bom? Olha lá, o pronome who também pode referir-se a animais, mas apenas a animais com nomes já conhecidos. Por exemplo, tipo Lassie, que é um animal conhecido. Tá? Então, olha lá, o que eu falei para vocês que você tem que guardar. Who, usado para pessoas. Which, usado para coisas e animais. Whose, usado para posse, né? De pessoas e animais. Whom, usado para pessoas quando a pessoa is the object of the verb.
E that, usado para pessoas, coisas e animais. Guarda isso. Guardou isso aí, gente, tá beleza, tá facinho. É o que você tem que guardar. Onde cada um deles, com qual cada um deles você vai usar. Enroscou aqui, tá? Com qual cada um deles você vai usar. Who eu uso para pessoas, which para coisas e animais. E assim sucessivamente. Lembra o que eu falei? Você está acrescentando, você está dando alguma informação a mais. Você não precisaria nem usar eles para a frase ter sentido. Mas você quer dar algo mais teu. É o teu toque pessoal. Para isso que você usa os pronomes relativos. Você tem exercício na página 450, 451, 452 e 453. Com essa tabelinha aqui, eu tenho certeza que você faz todos com o pé nas costas. Tá bom, gente? Faça os exercícios e conversa comigo lá no WhatsApp sobre qualquer dúvida. Então, now it's time to sing. Eu vejo vocês em breve. See you soon. Não esquece lá de dar um ok lá no meu vídeo, tá bem? Lá no vídeo, você tem lá quando você assistir, terminar de assistir, tem lá, dá um ok lá para dizer que você gostou do meu vídeo. Tá bom? Críticas e sugestões lá no meu WhatsApp. Um abraço para vocês e até a próxima.